diaconisa nessa noite, quando Deus quer falar, Ele fala só uma linha. Eu ia pregar hoje sobre ressurreição, mas o Senhor mandou pregar essa palavra. E quando ela leu 1 Pedro, que ela falou sobre Davi, o leão, foi a confirmação de Deus para essa mensagem essa noite. Como é uma mensagem que eu preciso de tempo, nós vamos agora, só na manha, como disse o cametaense, só no caco da telha, né? Se deliciar nessa mensagem para o nosso coração. É uma mensagem muito conhecida. Nós vamos falar hoje sobre o rei Davi e também Golias. Moisés gosta muito, né? A Júlia que está aqui, e os nossos irmãos que estão aqui. O tema da mensagem hoje é a vitória do povo de Deus. Deus nunca perdeu uma batalha, e nem a sua igreja, nem o seu povo jamais vai perder algo que Deus colocar na nossa mão, a não ser que a gente realmente não faça a vontade do Senhor. Assim como Saul, que Deus levantou Saul, mas Saul não glorificou a Deus com as oportunidades que Deus deu para ele, por isso o Senhor levantou o grande rei Davi. Amém? Então vamos lá. Dá para enxergar aí? Amém. Então vamos lá nessa noite. A introdução, vamos ver aqui. Atualmente, os restos da cidade de Gate, cidade de quem é essa cidade? De Gate? De quem? Não, de Gate não é de Davi. A cidade de Gate é a cidade do gigante Golias, que hoje está ali em Israel, tem o nome de Tel El Safi em Israel. Essa cidade ela foi descoberta por esse arqueólogo aí chamado arqueólogo Aremaia da Universidade de Barlan em Israel. Foi ele que descobriu a cidade aonde Davi, não só Davi, mas também onde Golias ali com seus irmãos, as pessoas que serviam ali o exército dos filisteus, e hoje a arqueologia comprova a veracidade da Bíblia. Porque muitos pensam que essa história de Davi e Golias é conto de carochinha. As pessoas, muitas pessoas não acreditam que Davi existiu. Muitas pessoas hoje no mundo escrevem muitos livros, muitos críticos da Bíblia. Nas universidades está cheio. Você que vai cursar uma universidade, você vai ver como o sistema faz de tudo para não glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Davi não existiu, para dizer que a Bíblia é um livro mitológico. Mas a arqueologia hoje, ela comprova que Gate existiu e que Golias existiu. Então, se Gate existiu, se Golias existiu, Davi existiu, e a história da Bíblia é verdadeira para a glória do nosso Deus. A Bíblia é a verdade, amém? Para aqueles que creem que a Bíblia é a verdade. Ali foram encontrados objetos como fragmento de cerâmica, com 2 nomes supostamente ligados a Golias, bem como a destruição da cidade cerca de 2.800 anos atrás. Amém? Vamos passar. Isso aqui é o tamanho da muralha da cidade de Davi. A muralha da cidade de Golias, aliás, tinha 2,38 m. Dava para passar um carro por cima, andar um carro por cima. E hoje também a arqueologia comprovando a veracidade da Bíblia e da palavra do Senhor. Descoberto o primeiro cemitério filisteu do povo do gigante Golias. Isso aqui é a grande prova que realmente não só Golias, mas existiam muitos gigantes nessa época. O seu esqueleto hoje, seus esqueletos hoje foram descobertos pela arqueologia. A mídia, a grande mídia não vai mostrar isso, porque a grande mídia ela é comprada para o sistema. O sistema compra todas essas
trás dos grandes arqueólogos que mandam eles cavar são as pessoas que têm a bala na agulha desse mundo, que são os controladores do mundo, que mandam no mundo. Então, muitas das vezes, eles mandam os arqueólogos fazer a pesquisa, mas não deixam mostrar para o grande público. Por quê? Porque se mostrar com força para o grande público, muitas pessoas vão crer na Bíblia. Muitas pessoas vão se voltar para Deus e perceber que Deus não é conto de carochinha, que a Bíblia não é um livro mitológico, mas é a verdade, é a palavra de Deus. É só na manha, que eu não quero correr. Agora os seus esqueletos começaram a contar não só como foram enterrados, mas também como viveram os filisteus, povo referido da Bíblia. Está aí a grande prova. A gente vê que realmente um esqueleto desse aí tem mais de 3 metros de altura. Está comprovado. É interessante que quando acha alguma coisa do Egito, dos faraós, a mídia todo mostra. E quando acha alguma coisa grande do Império Romano, todo mundo mostra. Mas quando é as coisas de Deus, eles não querem mostrar. Eles não querem mostrar. Mas Deus levanta um pastor como eu que vai mostrar. Não só eu, mas muitos pastores que estudam, dedicam a sua vida para trazer o conhecimento do povo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Os arqueólogos desenterraram cerâmica com o nome de quem? De Golias. Está cheio lá. Está cheio de cerâmica escrito o nome de Golias. Mais uma prova incontestável que Golias existiu, que a cidade de Gate é verdadeira, que os arqueólogos descobriram e que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está o que? A rocha com o nome de Davi encontrado. Escrito o nome de Davi. Os arqueólogos localizaram a pedra com a inscrição que comprova a existência de Davi e seu reinado em Israel. Está lá com a setinha o nome dele em hebraico. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui cala os críticos da Bíblia. Isso aqui cala as pessoas que não acreditam em Deus. Aqui é a ponta da lança. Arqueólogos desenterraram ponta da flecha da batalha bíblica na cidade natal de Golias. Meu Deus do céu. Até a lança foi descoberta. Essa aqui que está embaixo, ela é de osso. Olha a extensão dela. Isso aqui foi uma lança que Golias usou contra Davi. E a arqueologia em favor da palavra de Deus. Deus levanta, né? Deus levanta. Sabe o que eu acho interessante? Que essas pessoas que Deus levanta para descobrir essas coisas, para desenterrar essas coisas, a maioria são ímpios. Ímpios são aqueles que não acreditam em Deus. Ímpios são aqueles que não servem a Deus. Aleluia. A maioria das pessoas que Deus levanta são ímpios para ainda glorificar o nome dele ainda mais forte. Porque se fosse crente, as pessoas poderiam até contestar, mas é crente, é conhecedor da Bíblia, ele vai puxar sardinha para o lado dele, mas aqui não. Aleluia. A arqueologia mostrando que Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, Moisés. Glória a Deus, aleluia.
Dá glória para Jesus. Qual era a altura de Golias? Golias media 6 côvados e um palmo, correspondente a 2,92 m. Maior que o goleiro do Corinthians, o Cássio. O Cássio é muito grande, aquele rapaz, goleiro do Corinthians. Acho que eu dou no umbigo dele. Ele é muito grande. Viu aquele goleiro agora de uma seleção aí? Não sei qual é a seleção, mas ele é muito grande, ele tem mais de 2 metros. Hein? É só gigante, meu irmão. Se ele tivesse aí, ele poderia tocar a cabeça no... E isso é muito alto. Golias ia chegar aí no teto, o tamanho dele. De tão grande que ele era. Qual era o peso da coraça de Golias? Preste atenção aí na tela. Naquela época, já era comum os soldados utilizarem coraças para proteção contra lanças, flecha e até espadas. Coraça que Golias utilizava pesava aproximadamente 57 quilos. Só a coraça. Eu já não dava conta de carregar. Eu já não dou conta de carregar mais a Juju, que ela já está quase do meu tamanho. O João não vai quebrar a minha costa. João é muito pesado, João. Não dou conta de carregar o João. Quantos quilos o João pesa? 45. Olha, Golias estava carregando o João, mais um pouquinho a mais do João e o Moisés junto. Golias, só a coraça dele dava o peso do João com Moisés. Meu Deus do céu. Olha aí, ó, certinho. O peso da coraça de Golias. Será que ele era um guerreiro forte? Será que ele era um guerreiro poderoso? Qual era o peso da sua lança? 15 quilos. Aquela lança que eu mostrei para você. Sendo a ponta 7 quilos, só a ponta 7 quilos e a arte 8 quilos. Será que ele tinha força? Veja o que é que Deus está mostrando para a gente nessa noite. Deus está falando aqui de leão nessa noite. Olha aí o tamanho do homem. O gigante teria nascido no povoado de Gate, inicialmente ocupado pelos cananeus. Os cananeus são descendentes de Cã, filho de Noé. Quando ele sai da arca, Noé tem 3 filhos. E Deus dá a direção para cada um tomar a terra, ganhar e fazer a vontade de Deus. Mas Cã vai para o lado errado, que gera Nimrod, gera os filisteus, os egípcios são descendentes de Canaã também. Esse é o povo com 4.700 anos atrás. Há 4.500 anos atrás, os cananeus vêm lá de trás quando saem da arca. São os filhos de Cã, filhos de Noé. A região chegou a ser destruída, mas foi reerguida cerca de 1000 anos depois pelo povo filisteu. Davi e Golias viveu 1000 anos antes de Jesus, que foi travada essa batalha. Amém? Na terra. Olha o tamanho dessa espada aí de Golias. Olha o tamanho de Davi. Não tinha como, pelos olhos humanos, Davi vencer esse gigante. Não tinha como. Davi era um moço ruivo. Davi era um jovem que cuidava da ovelha do seu pai ali no rebanho. Era um pastor de ovelha. Só que Deus já estava trabalhando Davi lá no pasto, porque Davi enfrentou o leão, matou o urso. Aquilo tudo era uma preparação de Deus para ele enfrentar o grande gigante da vida dele e glorificar o nome do Senhor. Já era Deus trabalhando. Às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Deus já está trabalhando, já está preparando o terreno para quando chegar aquele grande gigante, aquela grande batalha, a gente vai estar alicerçado para derrotar e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amém? Quem está gostando, dá uma glória para ajudar o pescador. É muito grande. Olha só, essa imagem aí foi aquela série da Record, muito bem feita. Vamos lá.
Quem foi Davi? Davi era era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Então Jessé tinha muita bala na agulha. Era igual o português, riquinho, né? O português é rico. Não é rico o português? O português é rico. Aleluia, Deus. Meu pai é português. Pois é, o português é esse rapaz aí que está falando que ele é rico. Amém? O português é um homem rico, né? Um homem muito bom do coração. Olha aí, Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Eu estava pensando nisso hoje, porque quando eu estava no mundo, que eu tocava nas bandas, que eu estava aqui em Belém, quando chegava o tempo de campanha, naquele tempo, a prefeitura contratava as bandas para tocar no trio elétrico e a gente rodava todos os bairros de Belém. É por isso que eu sei andar em todos os atalhos. Oi? Então essa é só a habilidade de Davi. Isso, as habilidades de Davi serviu para ele no futuro. Era igual eu conheci todos os bairros de Belém, que quando o trânsito hoje está pegando, eu conheço os atalhos para fugir. Então aquilo era uma preparação também que hoje me serve. Eu não sei diferente de Saul contra Davi, porque Davi é uma personagem preferida da Bíblia. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, ele era obediente. E quando ele não obedeceu, aí o Senhor puxou a orelha dele, amém? Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou o quê? Coragem, dedicação e cuidado com o povo. Davi amava muitas pessoas. Davi tinha um coração muito bondoso. Ele ajudava muitas pessoas, por isso que Deus se agradava dele. Ele não queria só para ele as coisas. Saul não. Saul era olho grande, ele só queria para ele. Davi não. Davi, tudo que Deus dava para ele, ele repartia com o seu povo. E por isso ele era chamado segundo o coração de Deus. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras com um urso e um leão. Foi uma grande preparação, por isso que ele não teve medo de Golias. Todos ficaram amedrontados, todos ficaram nervosos, com medo. Eles saíram do campo de batalha, mas Davi, quando viu, o que nada aconteceu, porque Davi já estava preparado. Amém ou não amém? Vamos lá. O texto bíblico afirma que Davi era o quê? Olha aí, Moisés, o texto bíblico afirma que Davi era o quê? Ruivo, em hebraico, adlon, em vermelho, e possui boa aparência. Em 1 Samuel 16:12. Eu já sei porque ele venceu Golias. Olha aí como era que Davi era. Isso aqui é uma amostra de como era o cabelo dele, ruivo. Ele era muito presença, um baixinho presença. Um baixinho cheio da unção de Deus. E assim porque ele venceu o gigante Golias. Por quê? O gigante de Golias é de tamanho de leão misturado com urso. É verdade. Mas Davi venceu pela fé no grande Deus de Israel. Amém? Então vamos lá. Velho Lúcio, deixa eu pregar, tá bom? Vamos lá na mensagem agora. 1 Samuel, entrando na mensagem, tá? Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Então foi uma guerra. Não foi qualquer guerra. Foi uma grande batalha, foi uma reunião de exércitos para destruir o povo de Deus. E eles foram a Migmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam, a Bíblia diz.
Quando os soldados de Israel viram que a situação era muito difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e poços e cisternas, com medo do filisteu, com medo de Golias. Será que a fé do povo estava alicerçada em Deus? Olha que o texto está dizendo, quando os soldados, espera aí, um soldado, ele vai para frente de batalha, ele é treinado, ele é preparado, mas olha que a Bíblia está nos alertando, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil por causa do gigante Golias, e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em caverna, uma vergonha, e buracos entre as rochas e em poços e cisternas, fugindo. Eu sou louco de enfrentar isso daí, ele vai me matar, ele vai acabar comigo. E é um povo que é acostumado com o milagre de Deus, é um povo que é acostumado a ver o sobrenatural de Deus desde o Egito. Mas quando chega nesse momento difícil, muitos se esconderam, muitos, hora do pega para acabar. A maioria, tchau, vai, fui. Ficou somente aqueles que acreditavam em Deus. É só na manha, meu irmão. Isso aqui é mensagem. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espada e lanças. Só eram os filisteus que faziam. E quando Israel queria fabricar, tinha que ir atrás deles. Mas como eles queriam vencer Israel, pararam de fabricar para Israel. Para quê? Para vencer eles na guerra. Aos olhos dos filisteus, a batalha já estava ganha. Mas eles esqueceram de uma coisa. De quê? Das armas de Davi. Das armas de Davi, das armas do Espírito Santo de Deus. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices, mas acabou a mata. Não vamos fazer isso porque não queremos conquistar Israel. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho. Por isso que ele deu para Davi e vestiu Davi, mas o resto não tinha nada, porque os filisteus cortaram, eles queriam acabar com Israel. Nossa, com esse exército filisteu eu não gostei não. Eles Mas queriam, acabaria com esse logo. pois é, eles queriam dominar Israel, eles queriam acabar com o povo de Deus. Isso é muito forte. Vamos só na manhã. Assim aconteceu que um destacamento de filisteu foi para o desfiladeiro de Magmais. Aqui o povo está indo para a batalha, tanto os filisteus como também todos os Israel. Glória a Deus. Davi tinha mais força do que os soldados. Então caiu terror sobre o exército, tanto sobre o que estava no acampamento e no campo, como sobre o que estava nos destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível, porque o exército dos filisteus está... Acho que eu passei aqui. É isso mesmo. Então caiu um terror sobre todo o exército, tanto sobre o que estava no acampamento e no campo, como sobre o que estava nos destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Todo mundo com medo de Golias, porque não tinha quem vencesse ele. Também. Não tinha quem vencesse Golias. Foi por isso que veio esse temor, foi por isso que veio esse medo no povo, amém? E o Senhor, que não perde batalha,
já sabe o futuro, manda Samuel ungir o rei Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, Samuel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para ser rei. Aleluia, Deus, glória. Porque Davi está desafiando o próprio Deus de Israel. Aleluia, Deus. Golias e os filisteus não estão desafiando Davi, não. Não é o nome de Davi que está em jogo, não. É o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Por isso que Deus dá ordem a Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Porque Saul estava com medo. Saul estava com medo. Os soldados estavam com medo. Estavam se escondendo da guerra e da batalha. Olha, João acordou. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para ser rei de Israel. A vitória já está chegando. A vitória já está chegando. Aleluia. Toma posse aí, meu irmão. A vitória já está chegando. Então perguntou a Jessé: estes são os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não sentaremos para comer até que ele chegue. Aleluia, Deus. Porque já tinham passado todos os filhos bonitos de Jessé, Abinadab, os seus irmãos fortes, preparados para a guerra, e Davi está lá no campo, afastado. Os eruditos dizem que Davi é um filho abastardo, por isso que ele está lá no campo. Ele não faz parte totalmente daquela família. Ele é muito desprezado pelos seus irmãos, mas o Senhor conhecia o coração de Davi. Aleluia. Amém? E o Senhor dá a ordem. Vamos lá. Então Jessé mandou chamá-los, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unjam como rei de Israel. E desde esse dia a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em Davi, a unção de Deus entrou em Davi, e Davi foi para a frente da batalha. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando Deus tem um negócio com a tua vida, não tem impedimento do cão que vai fazer Deus cumprir na tua vida, na tua família. Davi tinha mais coragem do que os soldados. Davi era louco por Deus. Aleluia. Vamos lá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Saul não tem jeito, ou ele entra na guerra ou entrega logo o território todinho para ele. Ele não tem alternativa, ou ele vai para a batalha ou ele entrega. Como ele não queria ser muito humilhado, ele foi para a batalha. Ele foi para a batalha, mas sem fé. Muitos abandonaram, foram se esconder. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando para a batalha. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles para começar a guerra. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Veja, isso aqui é importante. Ele é orgulhoso, ele é homem de guerra. Ele está acostumado a ter vitória. Ele está acostumado a conquistar. Ele não tem medo de nada. Olha o que ele diz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Sabe o que ele queria dizer para o povo de Israel? Ei, vocês não precisam fazer isso. A vitória já é minha. O território de vocês já é meu. Orgulho. Ele estava convicto que ele ia ganhar a guerra, que ele ia ganhar a vitória.
Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha então um homem para lutar comigo. É ele que faz o desafio e é aqui que começa a queda dele. Ele começa a queda dele porque ele está desafiando o Deus soberano de Israel. E o Deus soberano de Israel, ninguém desafia, ninguém zomba porque cai. Porque cai na batalha aqueles que desafiam o Deus poderoso de Israel. E se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Um acordo de guerra. E ele sempre ganhou essas batalhas. Ele nunca perdeu Golias. Golias e seus irmãos nunca perderam uma batalha porque eles eram homens de guerra, de batalha, fortes. Aleluia. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo em campo de batalha. Nem precisa o exército se mexer. Eu só quero um homem aí corajoso. E até aquele momento ninguém, meu amado irmão. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Apavorados, sem fé, sem unção, sem discernimento. Porque Deus fez grandes coisas na vida desse povo. Deus fez grandes coisas na vida desse povo e cumpriu a olho nu para todos eles ali que assistiram aqueles grandes milagres que Deus fez durante a jornada dele no deserto. Esse aqui não é qualquer povo, mas ouviram as palavras do filisteu, Saul, que era o grande rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, com medo. A palavra é essa, com medo. Com medo, durante 40 dias, o filisteu aproximava de manhã e de tarde e tomava posição para a guerra. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Deus mandou ungir ele, usou Saul como um instrumento para o seu grande propósito, agora está usando o pai dele. Tocando no coração do pai dele, Jessé, para ele ir ao campo de batalha, para ele ver aquele desafio. Glória a Deus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. A guerra já ia começar. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Chegou a hora. Chegou a hora da batalha. Aleluia. Chegou a hora da guerra. Golias estava pensando que estava tudo ganho aos seus olhos. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Chegou para saber o que é que está acontecendo. E quando conversava com eles, enquanto ele estava ali no campo de batalha conversando, o guerreiro filisteu de Gade, Davi nunca tinha visto ele, nem ouvido falar, talvez ouvido, né? Mas nunca tinha visto esse desafio dele, essa afronta dele contra o povo de Deus. Porque Davi, aos olhos de Davi, ele não está enfrentando Saul, ele está enfrentando o próprio Deus. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu o que aquele filisteu estava falando. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. E Davi está aqui tranquilo. Sabe por que Davi está tranquilo? Porque ele está preparado. Sabe por que Davi não tremeu? Porque ele
ele estava seguro que aquela afronta era sobre o soberano Deus de Israel. Que aquela guerra era espiritual. Era uma guerra física e espiritual contra o poderoso Deus de Israel. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi está falando essas coisas para Saul, mas Saul não está botando fé em Davi. Saul está conversando com ele, mas com ironia. É com ironia, com tom irônico. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, meu filho. Você é jovem, você é incapaz. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde mocidade, um homem preparado para a guerra. Como é, meu filho, que tu vai vencer? E Davi vai dizer: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, rei. Quando parece um leão ou um urso, leva uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás e mato. Eu vou atrás e trago de volta aqueles que roubam a ovelha do meu pasto. Glória a Deus, glória. Vocês estão entendendo o que Deus está nos ensinando hoje? Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu, Davi está dizendo, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo de Israel. Glória a Deus, glória. Davi está dando um show de Bíblia em Saul aqui, um show de fé, de coragem, de um homem de frente de linha, de batalha na presença do Senhor. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Vai! Não tem mais opção mesmo. Não tem mais opção mesmo, meu filho. Vai! Esse Davi é um homem tremendamente abençoado. E em seguida pegou seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu afoxe de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Sabe por que Davi pegou 5 pedrinhas? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Ele pegou uma pedra para cada irmão. Quando a gente vai estudar no profundo na história. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Já estamos terminando. Olhou para Davi com desprezo. Golias olhou para Davi com desprezo, a Bíblia diz. Muitas pessoas olham da mesma forma para o povo de Deus hoje, com desprezo. Quem esse pessoal pensa que são? Quem esses pessoal pensa que são? Quem esses evangélicos pensam que eles são? Com desprezo. Olha aqui, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Desprezo total. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Outro erro que ele cometeu aqui: invocar os deuses dos filisteus. Aleluia. Isso é uma afronta muito forte diante de Deus, porque Deus não suporta idolatria. Deus não suporta ídolos. E disse: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Golias falando para Davi. E
E Davi, que não tem medo de nada, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou em Golias. Não foi a mim, não foi Saul que você desafiou, não incircunciso. Você está desafiando o soberano Deus de Israel. Glória a Deus. Vai dando glória aí, meu irmão. Davi profetizando: hoje mesmo o Senhor, veja que não é ele. Golias está dando a glória toda para ele. É eu que vou. É eu que vou te devorar. É eu que vou te matar, Davi. E Davi está falando: não, tu não está lutando contra mim. Tu está lutando contra o soberano Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. E Davi profetiza: hoje mesmo o Senhor. Ele não está falando: hoje mesmo eu, Davi, vou te matar. Não, Davi não tem poder para nada. Davi é um rapazinho ruivo, mas preparado, cheio da unção da autoridade de Deus. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando Davi profetizou, Deus está lá em cima assinando com caneta de ouro a vitória de Davi. A caneta de ouro, a vitória do seu povo. O tema hoje é a vitória do povo de Deus. Você acredita na sua vitória? Então toma posse. A vitória é nossa, é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Não interessa, meu irmão. Retirando uma pedra de seu arfoche, ele arremessou com a tiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada. Por isso que ele caiu. A pedra entrou na testa dele, na face dele, entrou para dentro. Por isso que ele caiu. Atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-la, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro maior estava morto, todo o exército recuou e perna para que te quero, fugiram da presença do Senhor. Glória a Deus. Que lição maravilhosa para a nossa vida. Conclusão, já estamos terminando. Pela ótica humana, Golias tinha todos os requisitos como soldado experiente e todos os acessórios de guerra para vencer qualquer soldado. Não tinha como ele não vencer. Mas foi vencido por um jovem saindo da adolescência com uma funda e um bastão, em nome do Senhor dos Exércitos. Então a grande verdade é que a disputa naquele dia ia muito além do campo de batalha. Golias havia humilhado os israelitas, mas principalmente havia blasfemado contra o Senhor. Havia uma guerra espiritual travada, portanto o propósito principal era elevar o nome de Deus verdadeiro diante dos israelitas e dos filisteus. Essa batalha não era só para Israel, era para converter também os ímpios filisteus. Deus queria mostrar a glória dele através da vida de Davi, para os filisteus se rendessem a ele, se convertessem. É por isso que muitos cananeus se converteram quando Jesus chegou na Palestina. Foram atrás de Jesus, que Jesus o curou, que Jesus restaurou a sua vida. Aleluia, glória a Deus.